Boa tarde, 12:03, sexta-feira, 25 de abril de 2025. Começa agora o TJ Minas Notícias com os assuntos que são destaques no Poder Judiciário. Mulher deve receber indenização por tratamento odontológico mal sucedido. TJMG promove evento em comemoração ao Dia Internacional do Jovem Trabalhador. CNJ valida planos para implementar política antimanicomial. E ainda, Brasil tem mais de 2.000 denúncias de bullying. Os casos aumentaram em 67%. Estes são os destaques da edição de hoje. Eu sou o Cid Marcos e este é o TJ Minas Notícias, primeira edição. Mulher deve receber indenização por tratamento odontológico mal sucedido. Os detalhes da decisão com Mércia Lívia. A 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu parcial provimento ao recurso de apelação de um centro odontológico, uma clínica conveniada e uma dentista, contra a sentença da 6ª Vara Cível da comarca de Uberlândia, que julgou parcialmente procedente a ação de uma paciente para receber indenização por danos materiais, estéticos e morais por um tratamento mal sucedido. A turma julgadora manteve grande parte da sentença, que condenava as apelantes a custear as despesas com tratamento odontológico para correção dos problemas realizados e a pagar indenização por danos morais no valor de R$10.000. Contudo, os magistrados retiraram a dentista do processo, por ela ser apenas a técnica que assina pela clínica, mas não a responsável pelo tratamento. Segundo consta nos autos, a mulher procurou a clínica odontológica em junho de 2015 para iniciar um procedimento ortodôntico para correção dentária por meio de aparelho fixo, motivada pela publicidade sobre tratamentos de sucesso, qualidade e preços populares. Ela compareceu aos retornos e manutenções por 2 anos. No entanto, em junho de 2017, notou que havia algo de errado com o tratamento, que não trouxe os resultados esperados. Ela sentia dores e esteticamente o quadro piorou. A paciente questionou a clínica e foi detectado que o procedimento estava sendo feito incorretamente, causando desconforto sem alcançar o efeito prometido. A mulher buscou outras opiniões e profissionais para tentar resolver o problema. Inicialmente, a clínica se prontificou a pagar pelos procedimentos necessários para tentativa de reparação ou correção, mas depois condicionou que eles fossem realizados por um dentista do próprio quadro de funcionários. Diante disso, a paciente decidiu buscar outra clínica e procurou a Justiça para obter o ressarcimento, assim como indenização por danos morais e estéticos. Em primeira instância, a juíza Eliane Alves de Souza julgou procedente o pedido inicial e determinou que os réus pagassem o tratamento para correção dos problemas causados, além da indenização de R$10.000 por danos morais. Os réus recorreram da sentença, alegando que não foi provado que, no caso dos autos, o dentista agiu com culpa ou mesmo com erro de técnica. Eles ainda disseram que o laudo pericial elaborado no processo não demonstrou nenhuma negligência, imprudência ou imperícia por parte dos recorrentes. O relator desembargador Fernando Lins julgou procedente o pedido de condenação da clínica ao custeio de tratamento realizado por outro dentista para a correção daquele dano. Os desembargadores Luiz Gonzaga Silveira Soares e Fernando Caldeira Brant votaram de acordo com o relator. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Mércia Lívia. Justiça Mineira apoia a campanha pelas crianças do Marajó. Nela, a destinação do imposto de renda vai para fundos dos direitos da criança e do adolescente, como explica a repórter Isabela Melano. Em 2021, foi iniciada a campanha Se Renda a Infância do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, com o objetivo de incentivar a destinação do imposto de renda para os fundos dos direitos da criança e do adolescente. Este ano, a campanha do CNJ, que tem apoio do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, está focada em combater a violência, a exploração sexual e outras violações de direitos contra meninas e mulheres do Marajó, no Pará. Pessoas físicas e jurídicas
podem destinar parte do imposto de renda para o Fundo do Estado do Pará ou para os fundos municipais que estão regulares perante a Receita Federal. Os recursos vão ser aplicados em projetos sociais, beneficiando crianças e adolescentes do Marajó pela promoção e acesso a direitos. Os contribuintes que fazem a declaração na modalidade completa, com ou sem imposto a restituir, e empresas que fazem com base no lucro real, podem destinar e contribuir positivamente para mudanças nas vidas de crianças e adolescentes em Marajó de forma gratuita e sem sair de casa. A destinação pode ser feita ao longo do ano com compensação fiscal posterior ou na própria declaração por meio do sistema da Receita Federal. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Isabela Melano. TJMG promove evento em comemoração ao Dia Internacional do Jovem Trabalhador. As informações com Kátia Matos. O seminário Trampo e Sonho foi realizado no Salão Pleno do TJMG e reuniu 98 jovens trabalhadores que atuam nas unidades do Tribunal de Justiça. Eles assistiram às palestras de profissionais de diversas áreas que falaram sobre o próprio campo de atuação e as possibilidades de cada um. Ganharam destaque assuntos como o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, os estudos como caminho para a realização pessoal e as oportunidades proporcionadas pelos concursos públicos. A jovem trabalhadora da Asprom, Isabel Barbosa, que trabalha na sede do TJMG, disse que o seminário ampliou conhecimentos. Se eu quero fazer ou concurso ou uma faculdade, eles estão apresentando inúmeras possibilidades de cada área que você pode querer entrar. Eu estou achando muito legal. E foi exatamente essa a proposta do seminário Trampo e Sonho, como explica a organizadora do evento, Sheina Lima. Uma jornada educativa para que eles conseguissem visualizar um futuro pós-Asprom, um futuro depois do tribunal. Eu sinto que a informação que chega para eles é muito básica e a gente quis reforçar para eles que tem oportunidade esperando por eles lá fora. O presidente do TJMG, desembargador Luiz Carlos Correia Júnior, disse que o evento é uma preparação para o futuro dos jovens que atuam no tribunal. O Tribunal de Justiça também acredita nos seus jovens, né? Nós temos esses jovens trabalhadores e essas jovens trabalhando aqui no nosso tribunal, exercem funções importantíssimas para todos nós, colaboram para a prestação jurisdicional que é feita na ponta, e é importante que nós tenhamos assim a visão de prepará-los e prepará-las para o futuro, para uma outra vida que existirá após o trabalho no tribunal, quem sabe até trabalhando aqui no tribunal mesmo. O seminário teve também uma roda de conversa entre um cientista da computação, uma arquiteta, uma administradora de empresas, um biomédico e um jornalista. E foi encerrado com uma palestra sobre empreendedorismo. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Kátia Matos. O Dia Internacional do Jovem Trabalhador foi celebrado ontem em todo o país, 24 de abril. A seguir, CNJ valida planos para implementar política antimanicomial e ainda, Brasil tem mais de 2.000 denúncias de bullying. Os casos aumentaram em 67%. Voltamos em instantes. CNJ valida planos para implementar política antimanicomial. Os detalhes com o repórter Breno Zonta. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, validou os planos de implementação da política antimanicomial do Poder Judiciário de 22 unidades da Federação. 12 delas colocarão seus planos em prática ainda neste ano, enquanto as outras 10 devem concluí-los até 2026. Os planos foram apresentados pelos poderes públicos locais em resposta a uma decisão do CNJ de permitir que os estados e o Distrito Federal pedissem eventuais prorrogações para garantir o cumprimento da resolução do CNJ número 487 de 2023. Os 12 estados que vão cumprir o plano até 2025 são Acre, Amazonas, Bahia, Paraíba, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins. Já os 10 que vão concluir o plano até 2026 são
Alagoas, Amapá, Distrito Federal, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Os estados do Rio de Janeiro e de Goiás foram orientados a reapresentar o documento com complementações. Já os estados do Piauí e do Maranhão ainda não apresentaram planos de ação, embora tenham sido formalmente convocados a fazê-lo. O Ceará é o único estado que informou já ter concluído integralmente a implementação dessa política. A implementação da política antimanicomial do Poder Judiciário é um dos pontos abordados no Plano Pena Justa, que enfrenta a situação inconstitucional no sistema prisional brasileiro e deve ser aplicado em todo o país até 2027. Da agência Rádio Web, Breno Zonta. STJ decide sobre prescrição intercorrente em processo administrativo de apuração de infração aduaneira. Quem traz as informações é a repórter Virgínia Alves. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça tomou uma decisão importante para quem atua ou acompanha processos na área aduaneira. O STJ fixou 3 teses sobre a chamada prescrição intercorrente, ou seja, quando um processo administrativo fica parado por tempo demais e perde a validade. A decisão foi tomada com base em recursos repetitivos, o que significa que agora as regras valem para todo o país e devem ser seguidas por outros tribunais em casos parecidos. A principal tese define que se um processo de apuração de infração aduaneira não tributária ficar parado por mais de 3 anos, ele prescreve, ou seja, pode ser extinto. Outra tese esclarece que nem toda infração aduaneira tem caráter tributário, quando a norma violada está ligada ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à organização do serviço aduaneiro. A sanção tem natureza administrativa e não tributária. E tem mais, só nos casos em que a infração tem ligação direta com o recolhimento de tributos é que essa regra da prescrição intercorrente não se aplica. O relator do caso, o ministro Paulo Sérgio Domingues, explicou que o tipo de processo usado para apurar a infração não muda a natureza da regra violada. Em outras palavras, não é porque o processo segue um modelo tributário que a infração passa a ser tributária. Ele também lembrou que a Lei 9.873 de 1999, que trata do assunto, vale só para a administração pública federal. Estados e municípios podem ter suas próprias normas. Na prática, essa decisão traz segurança jurídica e pode levar à extinção de processos parados há muito tempo. Um alívio para contribuintes e empresas que enfrentam longos trâmites administrativos. Com isso, recursos que estavam suspensos no STJ voltam a tramitar e os tribunais de todo o país já têm uma base clara para julgar casos semelhantes. Da agência Rádio Web, Virgínia Alves. Brasil tem mais de 2.000 denúncias de bullying. Os casos aumentaram em 67%. As informações com Igor Pereira. Os casos de bullying em instituições de ensino aumentaram 67% em 2024, com mais de 2.300 denúncias, segundo o Ministério dos Direitos Humanos. Os registros incluem xingamentos, humilhações e agressões, as formas mais comuns de bullying. Além da prática presencial, as vítimas também podem sofrer agressões de forma virtual, o que é chamado de cyberbullying. Além de prejudicar o desenvolvimento escolar, isso pode gerar diversos efeitos na vida das vítimas, inclusive na saúde mental. Quem explica os detalhes é o professor e analista judiciário do Tribunal de Justiça do Pará, Paulo Cunha. Entre as consequências, nós temos a diminuição da autoestima, a queda no rendimento escolar, aversão àqueles ambientes onde ocorrem as agressões, comportamento autodepreciativo e autodestrutivo, chegando até situações de automutilação, pessoas que impingem no próprio corpo marcas dolorosas às vezes para tentar tirar do foco as dores que têm causadas pelo cyberbullying. Ainda segundo o professor, em casos mais graves, o bullying pode levar a uma tentativa de suicídio. Existe sempre uma tendência à solidão, à reclusão, a não ter aquela vontade de interação social que normalmente é marcante em crianças e adolescentes. Isso pode derivar para a ansiedade, síndrome do pânico, distúrbios alimentares, depressão e, em última instância, nós já temos inclusive, infelizmente, casos de suicídio de jovens ou de crianças em função de cyberbullying ou de exposição na internet. Desde 2024 está em vigor no Brasil a lei que criminaliza as práticas de bullying presencial e virtual.
A pena para o agressor pode variar de 2 a 4 anos de reclusão se a conduta não constituir crime mais grave. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira. O TJ Minas Notícias fica por aqui. Você pode assistir a este programa no canal oficial do TJMG no YouTube e com imagem direto aqui do estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse o portal tjmg.jus.br, siga o tribunal no Instagram, @TJMGOficial. Daqui a pouco, às 2h, tem o programa Melodia. Acompanhe também o jornal TJ Minas Notícias, segunda edição, às 18h. E, na sequência, o Jornal Radar da Justiça. Uma boa tarde a todos e um excelente final de semana.